Olá, pessoal da enfermagem, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje sobre reação dos vasos sanguíneos à inflamação aguda, eu pretendo iniciar uma nova unidade didática, na qual vamos trabalhar estritamente o processo de inflamação e dividi-lo conceituando o que é uma inflamação aguda e o que é uma inflamação crônica. Nós vamos debater um pouco mais sobre esse processo que é uma resposta celular e tecidual às diversas possíveis patologias que outrora venham a existir, ou até mesmo às lesões celulares, desde as mais simples até as mais complexas. Vamos entender um pouco melhor sobre os mecanismos que o organismo celular, a nível celular e tecidual, adotam para que o processo patológico seja minimizado e que os sintomas sejam mitigados frente às necessidades deste determinado organismo celular, ok? Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar especificamente com a reação dos vasos sanguíneos e vislumbrar rapidamente dos vasos linfáticos também. Mas nossa prioridade é apenas os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, enquanto a parte do sistema de defesa, da imunologia, nós veremos na aula 5, tá bom? Então, sem mais delongas, bora partir para o conteúdo de fato. Bom, a princípio, eu preciso definir ou redefinir com vocês o conceito de inflamação. E para tal, eu trouxe essa definição transformada do livro que outrora eu utilizo para embasar essa nossa disciplina dos livros, né? Tanto o Blogliolo, que eu já falei com vocês a respeito da utilização dele, quanto da introdução à patologia. E, de imediato, a concepção que eu trago para vocês de inflamação, o conceito elementar da inflamação, será a resposta fundamentalmente protetora, destinada a livrar os organismos tanto da causa inicial da injúria celular, quanto das consequências de tal injúria. É essencial para a sobrevivência dos organismos, sendo sua habilidade de, entre aspas, ficar livre dos tecidos danificados ou necróticos. Então, imagine que a inflamação ela acaba sendo exatamente uma resposta dada pelo organismo celular à problemática que outrora acomete a ele. Então, se de imediato ocorre uma injúria celular, e esse é um novo conceito que eu gostaria que vocês compreendessem para que a gente possa, de fato, trabalhar com os termos corretos dessa nossa disciplina, bem como da saúde humana, e não seja surpreendido por uma palavrinha ou outra que não tenhamos domínio. Então, nós vamos utilizar o conceito da injúria como sendo toda e qualquer alteração no metabolismo celular ou tecidual que possa ser reversível quando de imediato tem a possibilidade, né, de ter essa reversão e de imediato ela irá causar uma perda da habilidade de manter o estado de homeostasia, o que a gente chama de normal ou padrão da célula, tá certo? Então, se de imediato ocorrer uma alteração que de imediato comprometa o funcionamento da homeostasia celular, automaticamente nós iremos determiná-la como injúria. E aí essa injúria celular, ela tem uma resposta imediata, que é a inflamação.
essa inflamação acaba sendo uma estratégia adotada pela célula para garantir a sobrevivência do organismo, livrando-se, por consequência, daquele dano ocasionado ao tecido ou à célula e até mesmo de uma possível necrose que possa vir a existir. E para entender esses danos teciduais e necróticos, eu peço que vocês voltem para as aulas anteriores a fim de que vocês possam de fato os compreender, para que de imediato a partir deste momento vocês não tenham dúvidas a respeito daquilo que a gente vai discutir aqui nas nossas aulas, sobre a inflamação em específico. E nós já elencamos 5 principais consequências da inflamação. Eu acho que, basicamente, essas 5 características do processo inflamatório acabam sendo a base, o alicerce, os pilares mesmo da resposta inflamatória, que no caso seriam o calor, o rubor, o inchaço, a dor e a perda da função. O calor, que nada mais é do que a agitação das partículas locais, consequentemente a elevação da temperatura vai acontecer. Esse processo inflamatório também irá gerar o rubor, que é a pigmentação avermelhada na região lesionada ou de imediato comprometida por quaisquer que sejam os fatores iniciais. O inchaço, que nós denominamos edema, que é localizado na região inflamada. Posteriormente, a dor acaba sendo uma consequência de todo esse processo e da própria lesão em si, né? É uma resposta celular a determinado estímulo nocivo e a perda da função, seja ela parcial ou total, ok? A partir daí, nós compreendemos que a inflamação é uma reação complexa, né, entre vários tecidos. Ela ocorre em todos os tecidos, se é que eu posso me arriscar a mencionar essa possibilidade, porque existem várias respostas distintas em tecidos distintos também. E ele consiste exatamente em respostas dos vasos sanguíneos e leucócitos. Então, imagine que todo o tecido que de imediato possa ser irrigado por vasos sanguíneos e leucócitos irão ocasionar uma inflamação se identificarem dada, alguma dada patologia ou simplesmente algum processo que interfira na homeostasia. A partir daí, tem autores que costumam mencionar que a inflamação é um problema silencioso. Eu prefiro compreender a inflamação como sendo uma solução evidente. Ou, ainda mais, enquanto alguns consideram ela como um problema silencioso, eu considero como um amigo, é, é, como se fosse um amigo escandaloso. Porque uma vez que você observa que existe uma inflamação naquele local, automaticamente você depreende que existe algo errado ali. Ele é um sinal, a inflamação é um sinal, este amigo é um sinal de que algo não está funcionando em conformidade dentro daquele tecido. É um sinal de que existe algo que está lesionando o tecido a nível químico, a nível físico, a nível funcional. Pode ser, de diversas formas, um comprometimento da homeostasia e que de imediato a inflamação é indicativo. Então, ela vai existir como uma tentativa de minimizar ou ainda mais de sanar a problemática. Eu preciso que vocês compreendam que os fagócitos e os linfócitos eles são essenciais para a resposta inflamatória.
Por isso, eu trouxe essa pequena figura aí que resume todo o conjunto de fagócitos e linfócitos de uma forma mais leve, mais branda e que de imediato vocês tenham os conceitos e a atuação teórica de cada organismo celular desse. É importante que vocês revisem isso, porque eu acredito que a disciplina de processos patológicos gerais ela está intimamente ligada à disciplina de histologia. E se nós não tivermos uma boa base na parte histológica, principalmente no que concerne às células de defesa, aos fagócitos e aos linfócitos, nós teremos sim um comprometimento da aprendizagem desse conteúdo. Então, eu preciso que vocês saibam qual é a função do basófilo, do eosinófilo, do neutrófilo, do mastócito e por aí vai. E é essencial que vocês não, de forma alguma, deixem de contemplar esse conteúdo em estudos complementares. Para isso, temos vários vídeos, né, no YouTube, temos diversos livros que trazem resumões, até mesmo um livro de médio acaba sendo interessante de você utilizar para pelo menos lhe dar um embasamento bacana para que você saiba a função de cada uma delas. Então, eu não vou me concentrar na definição de cada uma. Eu acho que eu posso fazer, inclusive, até um vídeo posterior trabalhando só o processo da inflamação relacionado à atuação do fagócito e do linfócito, mas não é a minha ideia nesse momento. O que eu quero trabalhar com vocês, além dessa parte, né, da própria inflamação enquanto resposta celular, é um pouco da história dela. Uma vez que nós sabemos que a inflamação ela tem todo um contexto para ocorrer, é importante que nós compreendamos que ela não surgiu do acaso. A ideia da inflamação, desses 5 possíveis indicadores do processo inflamatório, não são processos ao acaso. Eles surgiram quando o nosso amigo Celsius, ou também chamado Aulo Cornélio Celso, lá no Antigo Egito, descreveu os 4 sinais cardinais da inflamação. Seriam os principais indícios de que ocorre uma inflamação. Ele chamou de rubor, a vermelhidão, tumor, o inchaço, calor, o aquecimento da região e dolor, como sendo a dor causada dentro desse processo inflamatório. E ele determinou que esses seriam os sinais tipicamente proeminentes de uma inflamação. E independente se essa inflamação é aguda ou crônica, embora nós iremos discutir o que é uma inflamação aguda e o que é uma inflamação crônica a seguir. Posteriormente, foi necessário a contribuição de Rudolf Virchow para que fosse adicionada a perda da função, que ele chamava de functio leas, que seria exatamente aquilo que a gente comentou da perda parcial ou total da função daquela célula ou tecido no processo, durante o processo inflamatório. Então é como se a inflamação fizesse com que aquela célula deixasse de trabalhar como ela deveria. A inflamação fizesse com que aquele tecido deixasse de trabalhar como deveria. E isso incitou, por exemplo, o trabalho do escocês John Hunter. Quando John Hunter analisa as ideias de Celso e de Virchow, ele observa que um fato da inflamação é que ela pode ou não ocorrer durante uma doença. Como assim? Veja, ele não quis assegurar
que a inflamação é uma patologia, ela não é. Ela é uma resposta à patologia. Então, ele disse que a inflamação não é uma doença, ela é uma resposta inespecífica de que existe um efeito nocivo a um dado hospedeiro provocado por um agente patógeno. Então, é como se algo estivesse errado e a inflamação fosse uma resposta àquilo. Isso pode parecer óbvio para a gente, mas na época não era. Eu estou falando da década de, de 1790, tá? Para ser mais preciso, se eu não me engano, foi 1793 que John Hunter começou a indagar-se a respeito da inflamação e situá-la enquanto resposta ao processo patológico, certo? Então, nesse momento, John Hunter traz algo que hoje, para nós, futuros profissionais da saúde, como sendo algo, apresenta-se como sendo algo óbvio, para ele não era. Para ele era mais uma questão de descoberta mesmo. Porque o conhecimento que hoje nós temos deriva-se exatamente de todo esse processo de estudo e compreensão que partiu do nada dessa galera. Então, mais para frente, nós temos a importante contribuição do biólogo que era russo, o L. McIntosh, eu não lembro o sobrenome dele, que ele exatamente traz a ideia da fagocitose como sendo muito importante para a, a, a resposta celular inflamatória. O Metcalfe, acho que é assim que se pronuncia, ele simplesmente disse que quando eu estudava as estrelas do mar, ele disse que as larvas da estrela do mar, quando de imediato tinham realizavam a ingestão dos espinhos das rosas que acabavam comprometendo elas, conseguiam se meio que se curar de uma invasão provocada por uma bactéria. Então, imagine que a bactéria comprometia o funcionamento dos seus espinhos e automaticamente essa estrela do mar fagocitava o espinho para se livrar da bactéria. E foi por conta disso que surgiu o documento de George Bernard Shaw, que ficou conhecido como o dilema médico, e ele citava exatamente que a gente tinha que estimular a fagocitose para se livrar do, do organismo causador daquela patologia. E durante muito tempo o pessoal quis induzir realmente a fagocitose quando identificava-se uma resposta inflamatória. Foi quando o Sir Thomas Lewis trouxe à tona a ideia de estudar a resposta inflamatória na pele, trazendo todo o conceito de substâncias químicas e processos vasculares. Então ele começou de fato a compreender todo o processo químico para minimização das situações inflamatórias.
Então ele começou a usar os fármacos anti-inflamatórios na medicina clínica. Então veja que foi toda uma construção. Enquanto o Celso identificou os 4 primeiros itens da inflamação, né, como que ocasionam, que são resultantes da inflamação, Virchow anunciou o último, quinto, que é a perda da função. John Hunter vem com toda aquela proposta de, de compreender o processo inflamatório e como ele atua no organismo, por aí vai, para que o biólogo ele trouxesse a ideia de indução da fagocitose. Bernard Shaw a consolidasse diante da medicina, né, induzindo realmente a inflamação a gerar uma fagocitose celular para se livrar, né, daquele grupo celular que de imediato comprometia o funcionamento do tecido ou do órgão como um todo. E, por fim, Lewis trazer a ação anti-inflamatória de fármacos para a minimização dos efeitos da inflamação. Tá? Então, veja que construção interessante nós temos aí com o passar dos anos para que de imediato o processo de inflamação pudesse ser compreendido e as soluções pudessem ser dadas aí. É a partir daí que nós identificamos os tipos de inflamação. Para tal, eu preciso que vocês compreendam algumas informações a respeito da própria inflamação. Eu preciso que vocês compreendam que a inflamação ela será de fato compreendida enquanto aguda quando ela tiver um início rápido. Então, do nada apareceu a inflamação, ela é aguda. Ela tem uma curta duração, rapidamente ela pode se desfazer, entre aspas, né? Ela pode simplesmente ser um indicador, mas que depois, frente ao sanar do problema, ela é eliminada daquele tecido. E ela se caracteriza pela exudação de fluido, ou seja, a liberação de fluido. Ela tem a eliminação de fluidos aparente, evidente. Ocorre também a exudação de proteínas do plasma, que aí é quando ocorre a formação do edema, e a migração de leucócitos, principalmente dos neutrófilos, que acabam sendo as células que nós chamamos de polimorfonucleares, né? Que existem vários núcleos, de várias formas de núcleos dentro dos neutrófilos. E o interessante é que a gente já viu esse processo ocorrer dentro das nossas aulas de resposta celular ao estímulo nocivo. E eu posso caracterizar como um tipo de inflamação aguda o simples fato de você estourar uma espinha, tá? Eu acho que é um dos processos mais bobos e mais evidentes que a gente pode falar de inflamação aguda. Porque quando você espreme uma espinha, você automaticamente vai lesionar a área, vai trazer um estímulo nocivo, físico, que de imediato vai ter uma inflamação de início rápido, que dura pouco tempo, né? No máximo poucos dias, 2, 3 dias, dependendo do como o teu organismo vai se comportar, minimizando os efeitos daquela lesão. De imediato vai sair aquela aguinha, né, que de imediato é a exudação de fluido. Aquele local vai ficar inchado e avermelhado, que é o surgimento do edema e do rubor, e, consequentemente, você vai ter a presença de neutrófilos ali no local. O problema é quando, a seguir de uma inflamação aguda, existe uma inflamação crônica.
A caracterização de uma inflamação crônica, ela é justamente dada pela longa duração. Quando você tem uma inflamação que ela está persistindo, está durando há um bom tempo, isso é sinal de que ela está ficando, tornando-se crônica. Isso vai estar associado muitas vezes à presença de linfócitos e macrófagos, o que significa que existe algum organismo causador ou algum agente nocivo naquele local que incita muitas vezes o reconhecimento através dos linfócitos e a destruição através dos macrófagos. E mais uma vez eu solicito que vocês revisem este processo de antígeno e anticorpo, outrora utilizado pelo sistema imunológico, pelas células de defesa, dos linfócitos, dos macrófagos, para sanar uma problemática que se mostra imperativa dentro do teu organismo. Revisem isso, por favor. E a partir desse momento ocorre a proliferação de vasos sanguíneos, uma possível fibrose e uma destruição tecidual. Tá certo? É quando de imediato nós compreendemos que a inflamação tornou-se crônica. Quando agora eu estou tentando destruir o tecido através de uma série de fatores, através de um conjunto de processos patogênicos que irão culminar na destruição de um tecido que está provocando uma certa perda de função do órgão, do próprio tecido, das células, enfim. Então, nesse momento, nessa nossa unidade didática, eu desejo trabalhar apenas a inflamação aguda, que tem três principais componentes, que são as alterações no calibre vascular, as mudanças estruturais na microvasculatura e a imigração de leucócitos. Então, minha gente, é essencial que nós compreendamos que a resposta inflamatória, antes de mais nada, ela só irá ser encerrada, ou seja, eu só vou terminar uma inflamação quando o agente agressor foi eliminado, certo? Então, eu só tenho como acabar com a inflamação se esse dado organismo causador da patologia ou se esse causador de imediato da agressão, da lesão tecidual, ele for eliminado. Uma coisa que o pessoal tende a fazer é utilizar-se de anti-inflamatórios para minimizar os efeitos da inflamação, contudo, não combatem o hospedeiro, não combatem o parasita. É o caso de você ter uma garganta inflamada, você não buscar um antibiótico para, de imediato, se livrar da bactéria causadora daquela inflamação e você toma um anti-inflamatório, minimiza os efeitos, mas o patógeno continua lá, certo? O agente causador, né, o agente etiológico continua lá. Uma outra questão que é importante a gente falar é que a resposta inflamatória está intimamente ligada com o processo de reparo. Eu estou tentando reparar o tecido. Então, se está ocorrendo uma inflamação, significa que meu organismo está trabalhando para curar um tecido danificado. E esse reparo ele é iniciado pela inflamação, uma vez que eu tento realizar todo um processo de regeneração ao tecido injuriado através de, muitas vezes, de processos de batalha contra o causador e até mesmo de cicatrização, até cicatrização, tá? São respostas dadas, iniciadas durante a inflamação, durante o processo inflamatório. Outra questão que vale a pena ser citada é que em algumas situações a inflamação pode ser prejudicial, mas a maioria das vezes ela é, de fato,
uma inflamação que tenta minimizar os efeitos. Logo, ela, na maioria das vezes, é benéfica. Contudo, em casos específicos, eu posso ter a inflamação e essa inflamação acabar comprometendo a funcionalidade daquela estrutura, tendo em vista que já existe ali uma injúria, uma doença, uma patologia. Essa patologia pode vir a agravar mediante o processo inflamatório, sendo crônico, por exemplo. Então, é aí que entra a necessidade da manipulação de um fármaco que seja anti-inflamatório. E eu também tenho que considerar que a inflamação ela pode contribuir para uma variedade de doenças que não são as iniciais, certo? Então, elas são respostas anormais que vêm por consequência a uma tentativa do organismo de se livrar de imediato daquele meu, vamos dizer assim, daquele meu patógeno, meu causador, certo? Então, é importante aí a gente depreender essas primeiras informações para que a gente possa seguir com os três principais componentes, que passam a ser a alteração no calibre vascular, as mudanças estruturais na microvasculatura e a imigração dos leucócitos. E para tal, eu desejo discutir utilizando essas duas imagens, onde nós percebemos que num vaso, né, sanguíneo, um tecido irrigado por vasos sanguíneos que esteja normal, sem quaisquer indícios de uma inflamação, os vasos permanecem com seus tamanhos regulares, são encontrados ocasionalmente macrófagos ou linfócitos residentes. Isso você identifica aí na imagem que apresenta o vaso e o tecido em condições normais, tá certo? Você vê uma pouca matriz extracelular, ok? São sinais de que o tecido está saudável. Contudo, a primeira coisa que acontece quando ocorre uma inflamação, aumenta-se o fluxo sanguíneo. Então, você percebe aí a dilatação da arteríola, da vênula e da própria árvore capilar. São indícios nítidos de que existe alguma coisa errada aí. Ocorre a emigração de neutrófilos para o local. Então, vão ter vários neutrófilos. Isso quando? Quando ocorrer o extravasamento de proteínas plasmáticas, ocorreu o edema. Então, vai sair fluido, automaticamente aquele local vai ficar inchado. Vai aumentar o quê? A matriz extracelular. Ok? E nesse aspecto, nós percebemos que existem motivos, né? Uma série de estímulos para que a inflamação aguda ocorra. São eles as infecções, as necroses, os corpos estranhos e as reações imunes. Infecção pode ser viral, bacteriana, fúngica, parasítica. Ela pode ser causada, por exemplo, por uma bactéria que se aloja, começa a provocar uma infecção e de imediato vai ocasionar inflamação na região da garganta, como a gente acabou de citar, né? Pode ocorrer por necrose, quando você percebe que ocorreu um trauma, ocorreu uma injúria física ou química, e de imediato eu tenho ali uma célula que foi necrosada. Então, quando essas células necrosadas existem em um dado local, eu começo a inflamação justamente para tentar eliminá-las. Então, a ideia é que a inflamação identifique, seja um indício de que existe ali um tecido lesionado e que eu possa tentar corrigir esse problema. Até mesmo nos processos de hipóxia, que a gente falou na outra aula, a inflamação surge para indicar que existe ali uma problemática hiperativa. Já os corpos estranhos é quando de imediato
sei lá, entra uma flepa, como o povo diz, né? Uma lasquinha de madeira na tua pele, ou então ocorre uma ferida ocasionada por uma lesão de um corpo estranho que perfurou a tua pele e provocou injúria tecidual, ou até mesmo a incisão de micróbios naquele local, né? Através de sujeira, de talvez até uma sutura. Mas outra situação que a gente tem é a própria reação imune, que é uma hipersensibilidade, basicamente, que é ocasionada quando o próprio sistema imune ele provoca danos ao tecido, entendeu? Às vezes acontecem respostas imunes injuriantes que de imediato faz com que os próprios antígenos do indivíduo sejam atacados e ocasionem aí uma cascata inflamatória. Quando isso acontece? Quando surgem as doenças autoimunes, tá? Então, essas doenças autoimunes acabam comprometendo o funcionamento do tecido, gerando um problema que de imediato vai ocasionar uma série de fatores irregulares no organismo celular e no tecido e por aí vai. Então, nota-se que quando ocorre a inflamação, inicia-se o processo inflamatório, aumenta a pressão hidrostática dentro do vaso sanguíneo, as proteínas plasmáticas estão em grande concentração, externamente diminui-se a pressão osmótica coloidal, então a consequência é que ocorra o extravasamento de líquido. Quando? Quando aumentar a pressão hidrostática e diminuir a pressão osmótica. Quando de imediato ocorre o extravasamento do líquido e, consequentemente, das proteínas plasmáticas, vai aumentar a pressão hidrostática, tendo a liberação de fluido na matriz extracelular, ou seja, fora do vaso sanguíneo, né, fora das células, e vai diminuir a pressão osmótica. Isso vai acarretar exatamente em edema, né, que é justamente o inchaço local, a vermelhidão, por aí vai, e a inflamação como consequência. Então, eu tenho uma condição onde ele está normal, uma condição onde ocorre o extravasamento do líquido, só do líquido, e aí eu chamo esse extravasamento de transudato, e posteriormente, quando saem as proteínas, o extravasamento do líquido e das proteínas, eu chamo de exudato, ok? Então tem o transudato, que é só o líquido, e tem o exudato, que é o líquido e as proteínas. Bom, e aí a reação dos vasos sanguíneos na inflamação aguda passam a ser a mudança no fluxo e no calibre celular, que é dada pela vasodilatação, que é exatamente quando o vaso sanguíneo dilata e ocorre muitas vezes o aumento do fluxo sanguíneo, né, que é consequente, o fluxo sanguíneo é aumentado, vai causar o calor, vai causar a vermelhidão, que nós vamos chamar essa vermelhidão de eritema. Anota esse conceito aí no cantinho, é a vermelhidão local. No local específico da inflamação, é o eritema. Esse eritema vai ser um indicativo, tá bom? A vasodilatação vai ser induzida pela ação de vários mediadores, geralmente químicos, como, por exemplo, a histamina e o óxido nítrico. Então, sempre que você for analisar quimicamente o local de uma inflamação, você vai encontrar histamina e óxido nítrico, principalmente no tecido muscular, o muscular liso do vaso sanguíneo,
certo? Que é exatamente o que na imagem anterior, eu vou até voltar para vocês verem, é o que exatamente nessa imagem nós temos com a coloração mais clara na parede interna do vaso sanguíneo, tá certo? Bom, então nós temos a vasodilatação ocorrendo, também vamos ter essa vasodilatação ocasionando um aumento na permeabilidade da microvasculatura. Isso vai gerar o extravasamento do fluido, que é rico em proteínas, né? Então, esse extravasamento vai ocorrer e, posteriormente, nós vamos ter a perda de fluido, o diâmetro do vaso vai aumentar, né? E isso vai gerar aí um aumento na viscosidade sanguínea, certo? E esse processo onde nós vamos ter mudanças na dilatação dos vasos, dos pequenos vasos, e agora eles estão cheios de hemácias, que vão se movimentar de forma lenta por conta da viscosidade, nós chamamos de estase. Então a estase vai ocorrer e, consequentemente, eu vou ter o que a gente chama de congestão vascular, que é a vermelhidão localizada, e quando a gente vai analisar o tecido envolvido, a gente percebe logo, tá? Posteriormente, como essa estase vai se desenvolvendo, os leucócitos do sangue, principalmente os neutrófilos, eles começam a se acumular ao longo do endotélio vascular, né? Ou seja, na parte externa do vaso sanguíneo, e essas células agora começam a tentar mediar o processo vamos dizer assim, minimização das lesões, dos danos, da infecção, que de imediato é uma consequência aí da nossa inflamação. Posteriormente, nós temos a permeabilidade vascular aumentada e o extravasamento. Isso se dá principalmente pela resposta que se dá mediante a contração das células endoteliais. Essa contração vai gerar exatamente o extravasamento do fluido interno. Como assim? Entendam que vai ser uma resposta de transição imediata, onde eu vou liberar o fluido interno e, consequentemente, as proteínas internas, coisas que a gente já vem discutindo. Isso vai evidenciar uma injúria endotelial. Por quê? Porque é provável que isso gere a necrose da célula endotelial, ou seja, do tecido interno do vaso sanguíneo, e, consequentemente, seu desprendimento. Isso vai indicar que ocorreu muitas vezes uma injúria muito grave, como é o caso de queimadura ou até ação de micróbios diretamente nas células endoteliais, nas células dos vasos sanguíneos, e eu necessito agora que os neutrófilos sejam, durante a inflamação, os, os mediadores, certo? E que na maioria das vezes o extravasamento vai acabar iniciando-se exatamente após a injúria. Então, quando ocorrer a injúria, tem o extravasamento e, consequentemente, vai ocorrer a danificação dos vasos, e isso vai gerar a necessidade de ter essa transição de fluidos que nós chamamos de transcitose. A transcitose vai ser uma espécie de processo onde irá aumentar o transporte de fluidos, de proteínas, certo? E isso vai se dar mediante a célula endotelial, tá?
E de uma forma que vocês depreendam melhor esse esquema, porque a gente fica conversando a respeito dele e é difícil de construir todo esse mecanismo facilmente na imaginação. Então eu trago aqui o processo no passo a passo através de imagens, onde nós percebemos que normalmente existe um endotélio, que é exatamente a parede do vaso sanguíneo, certo? Notem aí o endotélio na primeira imagem, na imagem A. As proteínas plasmáticas dentro do endotélio sendo contidas junto aos leucócitos. Isso é a parte interna do vaso. Ok, isso é um vaso sanguíneo. Posteriormente vai ocorrer a retração das células endoteliais, ou seja, as células endoteliais vão começar a ser apertadinhas, né? Vão começar a ser apertadas, vão começar a ser retraídas e vai haver automaticamente esse processo mediante a indução por histamina, tá? Ou até mesmo óxido nítrico. E esses mediadores vão ocasionar uma liberação do leucócito para fora do vaso sanguíneo, certo? Então ele vai ser liberado fora do vaso sanguíneo, porque houve o quê? A retração das células endoteliais, abrindo espaço para ele sair. Essa saída é de quem? Do neutrófilo, tá? Que é um tipo de leucócito. O leucócito é um conjunto de células de defesa e o neutrófilo é o que vai ser liberado. Quando ocorrer essa liberação, automaticamente eu vou perceber que vai ocasionar, ser ocasionado, uma injúria endotelial. A, a célula endotelial, ela muitas vezes vai ter sido comprometida através de queimaduras, de toxina microbiana, e automaticamente esse processo vai ser rápido, mas pode ser de vida longa, sendo ocasionado em dias e horas, enfim. Quando essa injúria vascular for mediada por um leucócito, ou seja, quando o leucócito começar a tentar minimizar essa injúria, esse problema, isso vai estar associado justamente aos estágios tardios da inflamação. Eu vou tentar minimizar o efeito, o nosso leucócito vai tentar minimizar os danos às células endoteliais e posteriormente a transcitose vai ser feita, que é quando vai ocorrer o extravasamento das proteínas. Tá? Então, nessa tentativa de minimizar o efeito, vamos ter aí o processo de, de transcitose, onde vai ocorrer, consequentemente, o fator de crescimento endotelial para minimizar os efeitos ocasionados pela inflamação. Ok? Por fim, nós temos a resposta do vaso linfático ocorrendo aí no nosso processo inflamatório. Essa resposta se dá exatamente quando o leucócito vem até a região do vaso sanguíneo internamente, certo? Gerando exatamente uma resposta aos sinalizadores, que a gente chama de selectina. Então, a P-selectina e a S-selectina vão se ligar às integrinas, que são proteínas integradas na célula, e a glicoproteína, justamente para que, ao formar essa ligação entre o leucócito e a célula endotelial, eu possa ter a absorção do proteoglicano que vai estar fora do vaso sanguíneo, vai adentrar agora ao vaso, automaticamente eu vou ter um estado de alta afinidade do leucócito com a célula endotelial, fazendo com que essa alta afinidade gerada pelas integrinas permita a abertura, né, do espaço
endotelial para que haja migração através do endotélio desse leucócito. Essa saída do leucócito para o ambiente extravaso vai fazer com que minha célula de defesa agora tente minimizar as problemáticas que existem no meio externo e, consequentemente, sanar as possíveis lesões que outrora existam. Muitas vezes lesões essas provocadas pelo macrófago ao consumir os microbiológicos que estão, os agentes microbióticos que estão ocasionando uma dada intoxicação no meio externo, extracelular, liberando citocinas que vão estimular esse processo que nós mencionamos. Ou seja, de uma forma mais resumida nesse processo todinho, nós temos exatamente o quê? Nós temos várias etapas que indicam que está havendo uma resposta da célula, do sistema imunológico, a toda essa cadeia de eventos que possa existir mediante a invasão de um patógeno. Então, quando um patógeno é, vamos dizer assim, inoculado no indivíduo, ele é introduzido num hospedeiro, ele tende a gerar a quimiotaxia, que outrora incita os leucócitos a agirem de uma forma a reparar todo o processo, né, outrora realizado pelo patógeno, comprometendo a sua estrutura tecidual. Então, quando um parasita vem, ocasiona uma quimiotaxia, que gera danos a um tecido teu, vai haver uma reação do vaso linfático, liberando leucócitos. Esses leucócitos vão no tecido interno ao vaso sanguíneo, vão se ligar a ele de uma forma tão brilhante que ele vai gerar uma adesão a esse vaso e mediante a presença de integrinas e das glicoproteínas, e posteriormente eles vão migrar para a região externa a fim de minimizar os possíveis problemas que existam fora do tecido, tá? Fora do vaso sanguíneo. Então veja que resposta maravilhosa, dada pelos seus vasos linfáticos para minimizar os efeitos da inflamação aguda. Bom, eu espero que tenha ficado clara a nossa resposta dada pelos vasos sanguíneos e pelos vasos linfáticos. Eu sei que é bastante coisa, eu sei que é bem difícil, bem complicado, são vários processos bem complexos de serem compreendidos, mas é essencial que vocês de fato os compreendam, que é para que você possa atender de fato seu paciente de uma forma mais segura, tá bom? Então não esqueçam que vocês têm nas mãos vidas que necessitam de conhecimento do profissional que está assegurando a continuidade delas. Então, estudem, se dediquem, porque, embora sejam processos bem complicados, bem complexos, mas são processos indispensáveis para o tratamento do indivíduo. Ok? Então, é isso. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.